Saudações aos profissionais de segurança no trabalho, os técnicos em segurança no trabalho e os engenheiros em segurança no trabalho. Eu quero te mostrar aqui agora a assistência técnica pericial lá na Justiça no Trabalho. Quero te contar tudo, te mostrar como é o seu funcionamento, a sua participação como assistente técnico pericial e todos os detalhes, função que você técnico ou engenheiro de segurança do trabalho pode desenvolver lá nas ações trabalhistas envolvendo a insalubridade, a periculosidade e as indenizações por acidentes e doenças do trabalho. Vamos ver esse assunto? É muito interessante. Vejam aí. Assistência técnica pericial. O que é isso? Bem, é o seguinte. Nas ações trabalhistas, lá na Justiça do Trabalho, o empregado pode entrar com uma ação pedindo o direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade que supostamente o seu ex-empregador não lhe pagou. Pode também o empregado, no caso de um acidente ou numa doença do trabalho, entrar com uma ação trabalhista pedindo indenização pelo acidente ou pela doença no trabalho. Você também pode atuar como assistente técnico pericial na Justiça Federal Previdenciária naqueles pedidos de aposentadoria especial. Entendeu? Então, a assistência técnica pericial acontece nessas ações. Na Justiça do Trabalho, insalubridade, periculosidade e indenização, e na Justiça Federal Previdenciária, nas ações envolvendo a aposentadoria especial. Essa capacitação dentro da área de segurança no trabalho, capacitação para o exercício da atividade de assistente técnico pericial, vai enriquecer o seu currículo, vai agregar mais um ponto, mais um nível do seu conhecimento quando você for buscar um novo emprego, uma nova colocação. Também vai te possibilitar você exercer a atividade autônoma. Se você é engenheiro de segurança do trabalho, poderá ser perito judicial e assistente técnico. E você que é técnico em segurança do trabalho, poderá desenvolver a atividade de assistente técnico pericial lá na Justiça do Trabalho. Além da valorização profissional que essa capacitação vai te trazer, também você terá um reconhecimento profissional e, além disso tudo, poderá obter com esse conhecimento uma renda extra para você. E quem pode ser assistente técnico pericial lá na Justiça do Trabalho? Olha, eu vou resumir aqui o nosso caso de interesse da nossa área. O técnico em segurança do trabalho e o engenheiro de segurança do trabalho são os dois profissionais mais indicados, com mais conhecimentos técnicos para atuar como assistente técnico pericial naquelas ações trabalhistas com pedidos de insalubridade, periculosidade, indenização por acidente ou doença do trabalho, ou então lá na Justiça Federal Previdenciária, nas ações envolvendo o INSS e as aposentadorias especiais. E qual é a importância do assistente técnico nas perícias judiciais? A atividade do assistente, que nós veremos logo adiante, torna de suma importância, de fundamental importância, a participação do assistente técnico na perícia judicial do trabalho para acompanhar todas as atividades do perito que nós veremos adiante. Então, o assistente técnico, de início, ele acompanha todo o processo pericial, desde aquele momento em que o juiz designa uma perícia, indica o seu perito, até o final, quando o perito entrega o seu laudo pericial. O assistente técnico pericial, ele vai ser o assistente de um dos advogados, ou do advogado da empresa, ou do advogado do empregado. E nesse processo todo, ele presta uma atividade de consultoria, de assessoria para esses advogados.
A primeira atividade do assistente técnico, logo depois da nomeação do perito, é a elaboração dos quesitos técnicos. Os quesitos técnicos são perguntas feitas pelo perito que deve respondê-las no seu laudo pericial, e essas respostas devem estar de acordo com os fundamentos técnicos e com os fundamentos jurídicos e com todos os atos praticados pelo perito lá nas diligências periciais, aquela atividade que o perito vai até a empresa para fazer uma inspeção no ambiente de trabalho, fazer as medições, as quantificações, as análises técnicas, seja de insalubridade, de periculosidade ou nas ações indenizatórias. O assistente técnico do empregado ou da empresa, no dia das diligências, lá na empresa, acompanha o perito naquela inspeção. No dia em que o perito vai até a empresa, visita o local de trabalho do empregado, faz as análises qualitativas e as análises quantitativas dos riscos físicos, químicos ou biológicos. Logo depois das diligências periciais, o assistente técnico ele elabora um parecer técnico. Ele vai fazer um documento, um relatório para o advogado, se ele representa o advogado do empregado, se ele representa o advogado do empregador. O assistente técnico elabora um relatório mostrando tudo o que aconteceu lá nas diligências periciais, e esse documento, esse relatório, servirá para o advogado lá adiante, se for o caso, impugnar o laudo pericial. Então, ao final, depois que o perito entrega o laudo pericial, o assistente técnico, se for de interesse de um dos advogados, ele vai elaborar a impugnação daquele laudo pericial se estiver em desacordo com aquilo que foi feito lá na diligência, ou estiver em desacordo com os fundamentos técnicos ou os fundamentos jurídicos da perícia judicial do trabalho. Essas, então, são as atividades exercidas pelo assistente técnico pericial. Daí, nós percebemos a importância da empresa indicar um assistente técnico, do empregado, através do seu advogado, indicar o seu assistente técnico, para que o profissional técnico em segurança do trabalho, engenheiro de segurança, no exercício dessa atividade de assistência técnica, acompanhem todos os procedimentos que o perito judicial faz nas suas diligências periciais, desde a sua nomeação até a entrega do laudo pericial. E para quem o assistente técnico pericial presta os seus serviços? Vamos aqui agora apagar um equívoco que muitos profissionais cometem, é de pensar, de imaginar que o assistente técnico pericial é um assistente do perito. Isso não é verdade. O assistente técnico pericial ele vai atuar como auxiliar de um dos dois advogados, ou do advogado do empregado reclamante, ou do advogado da empresa reclamada. Vai auxiliar em todas as atividades da perícia judicial, como já explicamos anteriormente. E o que é preciso você saber para você exercer essa atividade de assistente técnico em perícia judicial no trabalho? Primeiro que você tem que aprender um pouquinho, um mínimo do princípio dos processo do trabalho, daquela parte processual, da parte jurídica, mas isso é só o mínimo que você precisa para ter uma ideia de como que acontecem todos os procedimentos da perícia judicial dentro do processo do trabalho. E aí depois, dentro da especificação técnica, você tem que conhecer bastante da NR15, daqueles conceitos de insalubridade dos 14 anexos da NR15. E aí depois também conhecer a NR16, que trata da periculosidade.
Também entender de ergonomia. Por quê? As ações podem ser pedidos de adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, que envolve aí a higiene ocupacional. E as ações também podem decorrer de acidentes e de doenças do trabalho. E quando falamos em doença do trabalho, a mais corriqueira, a mais comum, são aquelas decorrentes das exposições aos riscos ergonômicos. Então, basicamente, é isso que você precisa saber para o exercício dessa atividade de assistente técnico nas perícias judiciais no trabalho. E todos esses assuntos, todos esses conhecimentos, eu te ofereço no meu curso de perícia judicial no trabalho, na formação, na capacitação do perito judicial do trabalho e do assistente na perícia judicial. Você pode se inscrever nesse curso e se tornar capacitado para o exercício da atividade de perito e de assistente técnico. Clica aqui, nesse endereço que está aparecendo. Vai te abrir esta tela. Você vai ter todo o conteúdo desse curso online. Se inscreva aí e venha aprender comigo. Vamos adiante que eu vou te mostrar mais coisas. Quem paga o assistente técnico? Um dos dois que fazem parte da ação trabalhista, ou o empregado ou a empresa. O advogado da empresa, ele vai te chamar, vai te contratar como assistente técnico dele nessa perícia. E a empresa vai te pagar. Pelo lado do empregado, você também pode ser chamado para o exercício da atividade de assistência técnica a favor do empregado reclamante, auxiliando o advogado do empregado. E aqui a remuneração, ela basicamente é feita através de um contrato de risco entre você e o empregado. Se o empregado ganhar a ação, você recebe. Caso contrário, não recebe nada. Contrato de risco, puro e simples. E o que fazer para ser um assistente técnico na perícia judicial no trabalho? Agora eu quero que você clique aqui, você entre lá no meu site videoteconline.com.br ou periciajudicialdotrabalho.com.br e veja todo o conteúdo do nosso curso de formação de perito e de assistente técnico. Espero que você tenha entendido todo esse conteúdo que eu te mostrei para você ser um assistente técnico pericial. Se inscreva no curso e venha aprender comigo. Valeu, um abraço, tchau.